Boa noite, meu nome é Carla, eu sou trabalhadora do GEAL e hoje vou fazer o estudo do Evangelho com vocês. Sejam todos bem-vindos para nós aprendermos juntos um pouquinho dessa trajetória de Jesus. Inicialmente quero convidá-los para fazer uma prece, que vocês fiquem à vontade nos seus lugares, fechando ou não os olhos, numa conexão direta com o nosso Pai, ligação de coração e de muita harmonia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nos inspire e nos proteja todos os dias. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do item 11, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem psicografada do Espírito Georges. Ela é muito bonita e bem curtinha. Super recomendo todo mundo ler para absorver um pouco mais o conhecimento, porque hoje o nosso estudo vai ser bem rapidinho. Aqui a primeira pergunta que o Georges começa no nosso estudo é o seguinte: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Maceração é causar sofrimento para o corpo, trazer dor, aflição, né? E ele questiona: isso daqui vai fazer a gente se aperfeiçoar moralmente com mais rapidez, com mais facilidade? É algum mecanismo que acelera o nosso desenvolvimento? E aí ele começa com uma doce e singela explicação, dizendo que tanto o corpo quanto o espírito, eles precisam um do outro. Então faz necessário que a gente cuide com muito carinho de cada um deles, para que eles vivam em harmonia, para que eles vivam em equilíbrio. Não adianta a gente ser como os ascéticos, como ele próprio diz, que cuida só do espírito. Eles sim maceram o corpo e não cuidam do corpo, desprezam o corpo. Ou então como os materialistas, que cuidam demais do corpo, das questões da matéria e se esquecem do espírito. Ele diz que isso é uma insensatez, porque não podemos observar um e nos esquecermos de outro. André Luiz usava a expressão que o nosso corpo é o vaso sagrado. É sagrado porque é o instrumento da nossa reencarnação. Se nós conhecemos que nos reencarnamos para progredir, para evoluir e necessitamos da matéria, não só a que está em nossa volta, mas também a matéria do nosso corpo, a gente também necessita do espírito. E como que a gente faz para ter esse equilíbrio, para haver essa harmonia? A gente tem que cuidar da nossa saúde e também das questões da oração, da meditação, e eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Primeiro quero ler um trechinho do Georges para vocês. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio faz cometer, e das quais é tão irresponsável quanto o cavalo mal dirigido dos acidentes que causa. Serei, pois, mais perfeito se tudo em martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos para com o próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito sofrer. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Este é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. O que seria fazer o espírito sofrer
mortificar o nosso espírito. Nós sabemos que no nosso espírito estão as nossas características morais, que estão as nossas características mais sublimes. E também nós trazemos nele algumas marcas das vidas passadas que precisamos melhorar nas reencarnações sucessivas da nossa vida. Então, fazer o espírito sofrer é a gente dominar as más tendências, dominar as mazelas, dominar aquele desespero da gente controlar a matéria, os nossos apegos, as questões do mundo. Tudo isso a gente está acostumado, né? Gostoso assim, né? Envolver com as coisas do mundo, porque ele engana a gente de uma forma que a gente fica bem iludido. Mas depois dá aquela ressaca moral, dá aquela tristeza, porque o mundo não completa a gente, mas Deus completa. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Podemos sim encontrar os nossos amigos, fazer nossas comemorações, mas as questões principais dentro de nós devem estar integradas com as questões espirituais. São esses ensinamentos que Jesus traz para nós. E ainda, quanto à pergunta inicial do Georges, quanto à maceração do corpo, se isso ajuda a evoluir no nosso progresso moral. Vamos lá então para o Livro dos Espíritos e ver o que Kardec fala para a gente. Em 3 questões eu vou ler para vocês que as respostas são bem objetivas e muito interessantes. As privações voluntárias, com vistas a uma exposição igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Aí a resposta: fazei o bem aos outros e terei maior mérito. Questão 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada for mais que um fingimento, será apenas uma irrisão, quer dizer, uma zombaria, irrisório. Então, se a gente tiver que fazer alguma restrição, algum sacrifício, que seja em favor do próximo, que seja alguma coisa que vai engrandecer a nós mesmos e também o próximo. Mas se nós olharmos somente para nós, é intuito egoísta e Deus vai reconhecer as nossas intenções. Questão 721. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória sob algum ponto de vista? Os ascéticos é o que eu falei que se preocupa mais com o espírito e muitas vezes maceram o corpo, judiam, causam sofrimento para o corpo achando que vão purificar o espírito. E a resposta? Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve ao que pratica e impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarce. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Então, mais uma vez, falando que o sacrifício em prol do próximo, quando a gente auxilia nesse trabalho da providência divina, esse sacrifício ele é reconhecido por Deus. Porque a gente está usando do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos bens, do nosso amor, da nossa atenção, das nossas boas palavras. A gente está dividindo o tesouro do coração com as outras pessoas, mesmo que isso seja um sacrifício para nós. Allan Kardec, quando foi fazer a codificação espírita, ele sabia que a saúde dele ficaria comprometida, porque ele tinha um longo, extenso e desgastante trabalho para fazer. E ele, que já era um intelectual, conhecia de muitas coisas, tinha facilidade com letras, escritos, conhecia da ciência, do magnetismo, tudo que ele ia falar também na codificação espírita, e ainda assim passou noites em claro, estudou, procurou outras pessoas
para confirmar as informações sobre os textos que ele recebia. Então, é uma missão muito bonita que hoje trouxe o reflexo para nós na nossa vida. E o Espiritismo, ele nos orienta a fazer essa integração da mente, do corpo, do espírito, para a gente viver numa harmonia saudável e levar para frente a nossa evolução. E observando um pouco mais, que na nossa atual existência, nesse momento da nossa reencarnação, nós podemos observar que cresceu demais as atividades holísticas, quer dizer, que envolve a nossa totalidade, a nossa matéria e também a nossa parte espiritual. Não só isso, aumentaram as aulas de yoga, aumentaram as meditações. Joana de Ângeles fala muito das meditações nos seus livros. Emmanuel, André Luiz falam muito dessa conexão do poder da oração, que é uma meditação, que é acalmar o coração para a gente se conectar com aquilo que é mais sublime. E aí eu conheci o Stephen Covey, através do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Os 7 hábitos são: seja proativo, comece com objetivo em mente, faça primeiro o mais importante, pense ganha-ganha, procure primeiro compreender para depois ser compreendido, crie sinergia e afine o instrumento. É sobre esse hábito que eu quero falar. Quando Covey escreveu esse livro, ele fez inúmeras pesquisas. Ele leu muitos livros e muitas biografias. E nesse apanhado que ele fez das informações das pessoas bem-sucedidas, das pessoas que viviam em equilíbrio e tinham bases éticas, morais, com princípios fortalecidos, até mesmo ele fala da fé. Ele fala da importância da religiosidade, da oração. E ele citou, organizou esse 7º hábito para a gente afinar o nosso instrumento, cuidar do nosso corpo numa integração com o todo. Olha aqui, deixa eu ver se aparece. Esse aqui é um quadro que eu peguei das orientações que o Covey traz para nós. A nossa sintonia no aspecto físico. Fazer exercícios, nutrição, cuidados com o estresse. Aí vai para o socioemocional. Ajuda, empatia, sinergia, segurança interna. Espiritual, clareza de valores e envolvimento, estudo e meditação. Mental, leitura, visualização, planejamento e escrita. Para manter e aumentar nossa eficácia, devemos renovar constantemente nosso corpo, coração, mente e espírito. Cuide das 4 dimensões que você tem. Ele já falava sobre isso. E aí, como ele sabe que às vezes a gente está na zona de conforto e tem um pouquinho de dificuldade de entender, ele ainda escreveu mais um pouquinho. No livro, ele é bem mais, tem muito mais exemplo, bem didático mesmo, é bem legal. Na questão mental, educar-se continuamente sobre o domínio de seu tempo e sobre o estresse. Quem não tem estresse no mundo de hoje, né? Ao mesmo tempo, dedicar-se com um ou mais objetivos de comportamento de autocontrole, a reforma íntima. Atingir os objetivos aumentará a sua confiança e autoestima. Na parte social, fortalecer suas relações com a família e com os amigos. Espiritual, reservar um tempo para as coisas que lhe tragam paz e significado, como a meditação ou oração. A renovação espiritual o manterá centrado em seus valores mais profundos e o ajudará a superar o seu estresse. Equilibrar todas as partes de sua natureza é essencial para a eficácia como um controlador de sua vida. Então aqui ele falou de reforma íntima, domar as más tendências também com esse autocontrole e falou que eu ia falar outra coisa. Os laços com família. Nós temos a lei de sociedade, nós temos que viver em sociedade, viver em família, viver com os amigos, no nosso trabalho. Essa é uma lei de Deus também muito importante. E para que a gente consiga levar um pouco de paz, um pouco de equilíbrio para essa sociedade da qual a gente faz parte, a gente tem que estar equilibrado. E a gente tem que se conhecer para poder também ajudar o próximo.
E tudo isso envolve questão material e espiritual. Nós aqui na Terra não conseguimos fazer uma coisa só desvinculando da outra. No próprio trecho do Evangelho, Georges fala que tudo o que acontece no nosso corpo reflete na nossa alma. E as nossas negatividades, pessimismo, erros, crimes, ficam todos registrados no nosso perispírito. E são as marcas que a gente leva para as outras vidas. Então a vantagem da gente manter o equilíbrio é que a gente se livra dessas marcas. A gente consegue atrair para nós situações que vão fazer bem para nós e para o próximo. E quanto mais a gente se envolver com essas relações, mais pessoas a gente consegue influenciar. Com um sorriso, com um bom dia, uma palavra de amor, um abraço afetuoso, higienizado, né? Porque está na época do coronavírus. Então tem que tomar cuidado até com os abraços hoje em dia. Então a gente se reinventa, porque Deus nos trouxe muitas oportunidades. E a nossa mente, a gente sabe que ainda não usa tudo. Então vamos aproveitar para a gente pensar nesses cuidados do corpo e do espírito. Vamos buscar ajuda no Espiritismo, que tem inúmeros recursos para nos auxiliar. O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos meus livros favoritos, se não o favorito, porque ele é muito especial. Ele traça uma perspectiva sobre a ótica de Jesus com a explicação para os dias atuais. E a gente consegue entrar nesse mundo crístico e se projetar também dentro das realizações desse nosso irmão, Jesus. E aos poucos vamos conseguindo trazer isso para a nossa vida. E se hoje não temos o equilíbrio, não vamos ficar tristes. Nós estamos ainda em fase de aperfeiçoamento, estamos aprendendo e nós sabemos o tanto que é difícil a gente se melhorar. Tanto que a expressão que Georges usou foi fazer o espírito sofrer, porque é difícil mesmo, ele reconhece o nosso esforço. E no livro dos Espíritos fala que nós conseguimos domar as nossas más tendências com um esforço insignificante. Insignificante no sentido de que é possível, de que só não fazemos quando não queremos. Estamos todos juntos nessa. Eu vi uma mensagem esses dias que a Érica Federizi postou, que eu achei muito legal. Não vamos ter medo de errar, não vamos ter medo de fazer alguma coisa que não foi aprovada, não vamos ter medo das nossas imperfeições, das nossas inseguranças. Estamos todos em trajetória de evolução. Todos temos problemas e dificuldades, mas vamos enxergá-los como desafios. E com Jesus, tudo fica muito melhor e muito mais fácil. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Agradecer de coração a participação de todo mundo. De quarta e de domingo, às 8 horas, nós temos encontro aqui virtual no GEAL. E a partir do dia 1º, as palestras públicas vão começar lá no GEAL aos domingos. Corrigindo então, né? Virtual só de quarta-feira. De domingo vai começar dia 1º no GEAL, com a capacidade reduzida e com o sistema de higienização recomendado pela Vigilância Sanitária. Tá? Estão todos convidados. É muito bom estar com vocês. Desejo Deus em cada coração, numa prece singela de amor e de fé, de união. Estamos todos reunidos em pensamento e em coração num único propósito. Deus está conosco. Eu desejo que abençoe cada lar e que junto a gente possa estudar e crescer cada dia mais. Que assim seja. Boa noite.